Eu queria ler com a gente hoje um texto de Romanos, capítulo 8. Um texto importante na dinâmica da fé, na dinâmica da estrutura do que a gente crê, e eu queria refletir com a gente hoje nesse texto. Hoje o título, da nossa conversa, esse mês nós estamos falando sobre entre razões e emoções, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse texto de Paulo aos Romanos, falando sobre o coração também fala. Quando a razão, quando a emoção, quando o intelecto, quando aquilo que a gente sabe, quando aquilo que de alguma forma nós já alcançamos, quando tudo isso falha, como a gente vive? E não tem como a gente pensar nisso sem pensar naquilo que são as nossas dúvidas, os nossos dilemas, os nossos, por que não dizer, os nossos sofrimentos. E uma das coisas que a gente tem conversado aqui na Porto desde o início é buscar uma fé que não tira a gente da vida. Buscar uma fé que não arrebate a gente para dizer: Jesus me ajudou porque me arrebatou do sofrimento, tirou, blindou a minha vida. Pelo contrário, a gente crê numa fé que justamente intervém na nossa vida, está presente, faz parte, de forma que nenhuma interferência na vida é tida como algo separado de Deus, como se fosse, às vezes, até um castigo de Deus. Às vezes as desilusões, as decepções, as coisas que que não saem conforme o planejado ou o desejado, nessa cultura de arrebatamento, a gente começa a questionar Deus. Por que Deus permitiu isso? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu isso? E a gente entra até na ideia, facilmente a gente entra na ideia de achar que é castigo de Deus. Né? Se quebrou, se partiu, se bateu, se deu certo, se acabou, ou seja, os percalços da vida, nessa ótica de uma fé que nos arrebataria para não sofrer, o sofrer, então, passa a ser castigo de Deus. Então, se a gente alimenta uma fé que nos arrebata, que nos tira desse sofrimento, Deus vai fazer, Deus vai abrir a porta, Deus vai fechar a boca do leão, o devorador, a doença. Se você der o dízimo, você não vai gastar o dinheiro na farmácia. Se você orar, o mal não vai acontecer. Ou seja, se a gente começa a acreditar e a construir essa ideia de uma fé que nos protege da vida, nos arrebata desse lugar normal de sofrimento, o enfrentar passa a ser castigo de Deus. Então, quanta gente culpada, quantos sentimentos de desamparo, quantos sentimentos em relação a Deus, de um Deus inerte ao sofrimento, de um Deus, às vezes, até provocador do sofrimento, como fato de punição, de orientação a esse ente que está sofrendo. Então a gente pensa diferente disso, a gente vem construindo essa ideia nesses 2 anos, da gente entender que a vida é como ela é. Algumas coisas Deus vai nos poupar, algumas coisas Deus vai nos ensinar a prevenir, algumas coisas o Evangelho vai nos direcionar no sentido de não passar, sim, mas muito da vida, a vida vai continuar sendo como ela é. A vida vai ter o seu curso normal. E a interferência de Deus muitas vezes não é no sentido de evitar, mas é no sentido de nos ajudar a passar por ela. Gosto muito da definição da palavra resiliência. A resiliência não é à la Rambo. Quando a gente fala resiliência, a gente pensa em superar. E se você é da década de 90, você assistiu Rambo. Se você sorriu, denotou a sua idade. Ou seja, a gente aprendeu, a nossa geração aprendeu que superar é a la Rambo. Rambo 2, a missão. O cara com uma flecha, uma faixa vermelha na cabeça, músculos à mostra e uma cara feia, que não é difícil, a gente vence tudo. Então a gente supera tudo, a gente passa por cima de tudo. Até que vem a vida e ensina a gente sobre superar numa outra perspectiva. Superar não é passar por cima.
Superar é passar por dentro. É encarar, é perguntar, é desafiar, é fazer perguntas, é encarar a dificuldade de vez, é dialogar com a vida. Então é essa fé que a gente tem aprendido a usufruir em Deus, a reconhecer que Deus está com a gente. Qual é o limite, qual é o nível, qual é a profundidade do sofrimento? A gente nunca vai ter um nível. Primeiro porque existem vários níveis de sofrimento mesmo. Na infância, uma dor de dente, um dente que cai, um machucado da bicicleta é um sofrimento. Na adolescência, a crise de identidade, o querer viver, querer ser adulto, é um sofrimento. Na fase adulta, as descobertas da vida, né, é um sofrimento também. Não só isso, mas quando a gente fala de sofrimento, existe algo que é muito interessante, que vale a pena a gente pensar, que é a subjetividade do sofrimento. Ninguém pode dizer para o outro que aquilo que ele está expressando para ele não é sentimento, não é sofrimento, não é dor. Uma das coisas mais difíceis que a gente tem no sofrimento é justamente esse lugar, de olhar para o outro e olhar e tentar interpretar o sofrimento dele a partir da nossa experiência. Quem já bateu o carro sofre de um jeito diferente e quem não bateu vai olhar e falar assim, opa, é diferente. E aí, como o Evangelho responde a tudo isso? Como o Evangelho nos acalenta nisso tudo? E é o texto que eu queria compartilhar com a gente, Romanos capítulo 8. E por incrível que pareça, esse sermão já estava pronto quando a Natália pediu para falar a história dela. Olha como Deus é bom, né? Não mudei uma letra, porque a Natália daria o testemunho dela. Portanto, Natália, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Consegue entender esse texto? Porque agora, por meio de Cristo, o Espírito de vida me libertou do espírito do pecado e da morte. Você pode repetir isso? Porque o Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não consegue, não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do Espírito que habita em vocês. Vamos para o verso 18. Considero, então, depois disso, que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa
que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, mas pela sua própria escolha, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança, de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência, que se encontra recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nós, nessa esperança, fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardemo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Um texto difícil, né? Difícil de entender, né? As colocações de Paulo. Romanos é uma das cartas mais densas de Paulo, mais teóricas e, consequentemente, mais difíceis, às vezes, da gente compreender. Mas uma das coisas que eu queria recordar com a gente é a interferência do Espírito no nosso sofrimento. Como o Evangelho de Jesus ajuda a gente a responder ao sofrimento. Seja o sofrimento de uma criança que perdeu o brinquedo, que caiu, quebrou o dente, seja um adolescente em suas descobertas da vida, seja um jovem nas suas dinâmicas de vida, nos seus amores e desamores, seja o adulto em suas intempéries da vida. Como o Evangelho responde ao sofrimento? E a grande questão, ouvindo a Nath, a grande questão do sofrimento, como Paulo está dizendo aqui, na carne, ou seja, na natureza, nessa vida natural, o maior sofrimento do sofrimento é o que a gente conhece por desamparo. A maior crise que a gente enfrenta no sofrimento, além das dores do sofrimento, e isso é ampliado a 100 mil vezes mais, é perceber que no sofrimento nós temos a interpretação da vida e às vezes uma interpretação real do desamparo. Eu não pedi para nascer. Eu não pedi para viver. Por quê? Tanto que as maiores dores emocionais, as duas dores mais profundas, mais enraizadas na alma humana, a primeira é rejeição, a segunda é abandono. Porque ela não trata de algo material, não trata de algo visual, mas ela trata de algo existencial. Por que eu? Não é sobre passar ou não no concurso, não é sobre casar ou não, não é sobre ter filhos, é sobre existir. Uma criança, um jovem, um ser, um humano que lida com ideias de sofrimento no quesito abandono e rejeição, de desamparo, não reclama só do que aconteceu. Reclama do porquê eu existi para sofrer o que eu estou sofrendo. Se eu não existisse, eu não sofreria. Não é se o governo fosse outro, se o endereço fosse outro, se o dinheiro fosse outro, se a ocasião, se o Natal, se o Réveillon fosse outro, se a roupa fosse outra, se o horário fosse outro. É, se eu não existisse, esse sofrimento não me aconteceria. E fatalmente a nossa natureza, dada a nossa natureza, nós sempre caímos na ideia de entender o sofrimento. Se eu não existisse, isso não me sobreviveria. Isso não me sobreviveria. E como o Evangelho responde a isso? E Paulo vai trazendo essa ideia da carne, da morte. E ele diz assim, olha, agora já não há mais condenação. O capítulo 8 de Romanos é um capítulo de esperança. Ele começa dizendo, não há condenação.
para essa carne que permeia a morte, para essa situação humana que só leva a gente para a desgraça, que coloca a gente nessa condição de desamparo, de rejeição, de abandono, de não existência. Não tem saída natural. Tem saída no espírito. E ele vai dizer então que a geração, a natureza, a criação geme. Mais à frente ele vai dizer, nós gememos. E aí, como que a gente fica? Como que a gente fica num sofrimento que extrapola todas as nossas experiências? E Paulo, que é considerado um catedrático, por muitas vezes rígido, meticuloso e por muitas vezes insensível e extremamente disciplinado, o próprio Paulo, escritor de mais de 10 cartas no Novo Testamento, instruindo, direcionando de forma às vezes rígida, ele vai chegar num limite. Ele vai chegar num limite dizendo assim, às vezes vai acontecer um sofrimento que nem orar a gente vai saber. Já chegou nesse lugar? Não estou perguntando motivo. Esquece motivo, porque o motivo é subjetivo. Eu estou perguntando a sua sensação. E não se julgue ao dizer que a sua história é menos dolorosa do que a Nath. E por isso você não tem motivo para sofrer e para chorar. O seu motivo é o seu, da Nath, do Tots é do Tots, o meu é o meu. Não é sobre motivo, é sobre a condição que esse sofrimento te colocou. Você já conseguiu chegar nesse lugar de que a sua razão não alcança? O apoio não vem? Paulo vai dizer isso, vai chegar momentos na nossa vida que nós não sabemos nem orar. Paulo não vai falar de qual é o sofrimento justamente para não cair nessa tentação de comparação de sofrimento. Paulo não vai dizer, não, o sofrimento de X é aqui é que você vai não saber. Não, ele dizendo assim, olha, o sofrimento está aí. Vai chegar um dia em que você não vai conseguir nem saber orar. Sabe aquela oração que você aprendeu a vida inteira? Senhor meu Pai, muito obrigado por esse dia. Abençoe nosso dia. Deus é o Deus onipotente do presente. Ó Deus, envia a sua mão. Ó Deus, opera, cura. Chega uma hora do sofrimento humano que essas cognições, elas somem da nossa vida. Paulo traz esse sofrimento ao nível máximo. Dizer que a sua memória não vai acessar nem o que você aprendeu a vida inteira sobre Deus. Não está falando de espiritualidade, não. Está falando de cérebro. Seu cérebro não vai conseguir mais raciocinar de tanto que vai estar sentindo aquilo como profundo sofrimento. O que a gente faz? A criação geme, nós gememos. Como que o Evangelho responde a isso? Existe um ensino que é incompleto sobre isso. Talvez você aprendeu assim. Que nós teremos a companhia do Espírito Santo para interceder por nós. E a gente interpreta a ação do Espírito Santo muitas vezes como um mensageiro, que vai pegar a nossa dor e apresentar, como um carteiro, como um transporte, como Uber. Leva lá a nossa dor e volta. E ele fica fazendo esse trajeto, não é? E aí que está a beleza do Evangelho. Paulo vai dizer que nesse momento o Espírito não intercede por nós. O Espírito geme com a gente. A criação geme, nós gememos e o Espírito também geme. Isso é a máxima do Evangelho que fala sobre a acessibilidade de um Deus. Pode ser que no momento da dor a gente não saiba, não sinta, não veja. Pode ser que no momento em que a gente está enfrentando, e fatalmente a gente vai passar por isso, a gente não vai entender. Mas, de momento em momento, ao relembrar a nossa história, e é por isso que a gente vem insistindo aqui ao máximo nesses 2 anos, conte a sua história.
Conte a sua história. Abre espaço na sua mente, no seu coração, para você não bloquear mais a sua história. E nós não queremos que você faça necessariamente igual nós fizemos, de vir aqui contar. Não é contar aqui, é contar para você mesmo. Porque nesse relatar a história, nesse liberar espaço, não é sobre contar e relembrar os fatos. É sobre perceber que durante toda a sua história, houve um Espírito Santo que gemeu com você. Na forma de uma prima que puxou seu cabelo. Na forma de um terapeuta que te instigou. Na forma de um vizinho que bateu na sua porta. Na forma de um advogado que te acolheu e mostrou o que é família. Relembrar a história, não bloquear a história, não é para a gente ficar contando historinha. É para a gente perceber o que o Evangelho promete para nós. Que o Espírito intercedeu, não foi por nós, foi com a gente. O Espírito de Deus não é alguém mensageiro que fica externo a nós fazendo um trabalho. Não é um empregado nosso. É alguém que está dentro, gemendo com a gente. Nos momentos que a gente menos sabe, isso não quer dizer que o Espírito não esteve junto. E às vezes, numa manhã de domingo, o Espírito vai revelar muita coisa. Cara, olha só. Putz! Por isso que a Bíblia diz, confessem uns aos outros. E aí, infelizmente, alguém traduziu uma expressão lindíssima por pecado. E a gente acha que a gente tem que contar as nossas podres. Matei aula hoje, me perdoe. Xinguei minha mãe. É muito mais profundo que isso. Confesse as suas lacunas. Confesse as suas fraquezas. Confesse as suas vulnerabilidades. Confesse aquilo que faz parte da sua história. Não é para trazer à tona e para contar para alguém e virar fofoca. Não, é para você mesmo, ao contar a sua história, perceber que o Espírito gemeu com você durante todo o seu sofrimento. Isso é o máximo que o Evangelho pode fazer. E é isso que muda a nossa história. Na carne, sabe qual seria o fim da Natália? Na carne, qual seria o seu fim mediante o seu sofrimento? Na carne, o que a sua dor geraria em você? Na carne, o que o meu sofrimento geraria em mim? Sabe por que a gente sabe? Sabe por que a gente sabe que o Espírito estava gemendo junto com a Natália? Porque na vida adulta, ela disse, quero ser mãe. Na carne, qual ser humano na carne que queria ser mãe? Na lógica humana, na conta, faz conta. Família para mim é. Ser pai para mim é. Eu vou encontrar um pai como o meu pai? Eu vou ser mãe como a minha mãe? Eu vou gerar na criança algo que eu... Na carne, a gente reproduz o que a gente vive. No espírito, a gente reproduz aquilo que é a vontade de Deus. Na carne, a gente quer aquilo que a carne milita. Nós não estamos falando de mundão, gente. Carne não é mundão, não é festa. Não. Carne é a nossa natureza. Nosso mecanismo mais selvagem. A minha carne, na ofensa, quer ofender. A minha carne, na violência, quer violência. A minha carne, no distanciamento, quer distanciamento. E vem o Espírito, agindo em mim, agindo comigo, durante todo o processo. E quando daqui a pouco, numa manhã de domingo, numa conversa com um amigo, num jantar, num café, num sonho, a gente percebe, caramba, minha prima puxou meu cabelo. Caramba, eu fui para uma igreja
E o pastor começou, a igreja em si, começou a direcionar a minha vida. E é isso que eu precisava. O Evangelho é a intervenção e a presença do Espírito na nossa trajetória. Por isso que a gente vai chegando nesses lugares em que o coração também ora. Só que o coração ora de uma maneira diferente. O coração não ora com verbos perfeitos. O coração não ora com frases construídas. O coração não ora com os versículos que a gente aprendeu na escola bíblica dominical. O coração não ora com o último sermão que você aprendeu no domingo. O coração não ora cantando as músicas. O coração ora com lágrimas. E nesse lugar, a Bíblia diz, nos ensina, que o Espírito também geme com a gente. Geme com a gente. Então o coração chora, o coração... É nesse lugar que a gente percebe a ação, a companhia, a presença, a intervenção, nos mínimos detalhes de Deus. Amém? Vamos orar? Tem coragem? Vamos gemer. Hã? Gemer. Vamos gemer. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Seu e o meu sofrimento atual vai dar lugar para uma glória que será revelada. Amém? Haverá uma glória a ser revelada. Hoje a Natália contou muitas histórias aqui de sofrimento. Mas se o seu ouvido estava atento, houve muito mais glória do que sofrimento. A prima que puxou o cabelo, o advogado que deu casa. Não, Tots não. Não. O Tots está no sofrimento. Ô, Tots, tá com moral baixa aí. Você tá ruim de amiga, hein, Tots? Percebe, gente? Você lembra? Você lembra a frase dela? O franguinho que alguém fez para mim foi sinal de amor. A minha prima que puxou meu cabelo na última hora. A célula da igreja que a gente critica. A célula da igreja que nós, velhão, fica... A célula salvou essa menina. Cuidado com as nossas críticas. O pastor Caxias, que falou, vem na terça-feira, salvou a vida de uma menina que precisava de ordem. O namorado que não desistiu. O namorado que falou assim, não, calma aí. Você sofreu, mas você não é vítima não, vamos estudar. O Espírito geme com a gente. E a gente precisa contar a nossa história. Abrir. Uma casa. Para os meus filhos poderem voltar felizes para casa. Esse é o meu maior sonho. Fazer uma casa que eles queiram voltar. Essa é a glória que te foi revelada. Então, gente, glória não é céu não, tá? Ah, lá no céu. Não, é aqui, é agora. Começa agora. Não adianta querer ter uma glória revelada vivendo no inferno. Ah, eu vou para o céu. Não adianta céu, sua casa, sua vida é um inferno. Céu é agora. Inferno é agora. Eu vejo que eu estou no céu pelo céu que eu vivo aqui na terra. Eu sei que eu estou no inferno pelo inferno que eu vivo aqui. Então, quando o coração chora, o Espírito também intercede por nós. Vamos orar?